Bom dia, eu sou o Tércio. Quero realmente começar dando honra e glória ao nome de Jesus. E eu estava ali glorificando a Deus mesmo, dizendo: Deus, esse povo é demais, Senhor. Porque hoje, num dia como esse, realmente o mais natural é você não querer sair da sua cama. E como nós somos muito íntegros, né? Muito íntegros. Quando eu acordei hoje, às 6 horas da manhã, eu olhei para fora e disse: Deus, eu queria ficar na cama, Senhor. Eu imagino o povo. Então, incrivelmente, eu saí de casa e vim para cá e dizendo: Senhor, leva o povo, do jeito que o Senhor é gracioso e poderoso e vai trabalhando no coração da gente, né? Porque assim, esse negócio desse pensamento só são os 15 minutos até você sair da cama. E aí você se higienizar e tudo mais, depois disso você já está inteiro. Então é aquela guerra que vocês venceram, amém? Então quero dar uma salva de palmas para vocês, porque vocês venceram essa batalha hoje, e realmente nós estamos felizes. Provavelmente, né, como nós somos aqui uma igreja assim, teve alguns irmãos que perderam a batalha hoje. Então vamos orar também por eles, para eles não ficarem com a consciência pesada, né? Mas que o Senhor possa se mover hoje aqui nesse tempo, e está sendo tudo gravado, mas honestamente, você sabe disso, toda vez que eu ouço uma gravação, mesmo tendo vivido aquele primeiro ambiente, é sempre diferente. Então, que especial nós podemos estar juntos aqui. Também quero louvar a Deus que o pastor André está aqui com a gente hoje, e sua esposa. Fica em pé, André. Vocês dois, claro, naturalmente, né? André, dá um tchau assim, André. Obrigado. Me lembra o nome, André, da sua esposa? A Mônica. Simone, desculpa, Simone. Nossa, desculpa de novo. E olha que eu já preguei lá. Eu sou realmente um grande desafio, viu? Ivone, obrigado. Pastor André e a Ivone, eles são líderes da nossa ordem de pastores batistas aqui no Rio Grande do Sul. E nós estamos sonhando coisas juntos, sonhando coisas para abençoar os pastores do Rio Grande do Sul. E ele tem sido uma bênção para nós como líder nosso, pastores. E nós temos também podido repartir coisas com eles. E hoje é um momento especial para ele estar aqui conosco, exatamente dentro desse cenário do que a gente está sonhando para o futuro, né? Então, obrigado por vocês estarem aqui conosco. Louvado seja o Senhor. Estamos prontos? Deixa eu ver quantos estão com Bíblia, mesmo que seja aquela Bíblia do seu celular. Levanta aí, pode levantar o celular, inclusive, assim. Não vai ser ofensivo, não. Pode levantar. Porque nós vamos lidar muito com a Bíblia hoje. E deixa eu dizer uma coisa para você, guerreiro. Guerreiro tem que ter espada, amém? Nós estamos no meio de uma batalha. E deixa eu falar, ninguém fica agora: meu Deus, eu não trouxe minha Bíblia, estou extremamente constrangido. Não. O celular, né, contém aí uma Bíblia e tudo mais. Se você já sabe manusear bem o seu celular, no sentido de marcar a Bíblia lá e tudo mais, 10. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes você só abre o celular, abre a Bíblia, e você não sabe lidar com esse celular, com o material do conteúdo da Bíblia lá dentro do celular, fazendo registros e tal. Então, você vai ficar um guerreiro meio que sem armas. E aí eu proponho para você, nesse caso, trazer sua Bíblia manual para que você rabisque, se você não sabe usar ainda virtualmente. Mas o que é importante aqui é o princípio, tá? E o princípio é que você continue amando a palavra de Deus, amém? Amém? Que ela seja guardada onde? No seu coração, para você não pecar contra o Senhor, amém? Tá joia? Diz a palavra lá no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então vamos lá. Eu queria mais uma vez orar e dizer: nós temos um longo tempo hoje. Eu vou começar justificando, numa perspectiva de uma apresentação de trabalho, que você apresenta a justificativa, por que você vai defender aquela tese.
a razão de nós falarmos hoje sobre esse tema. Dá para jogar o tema aqui na frente para a gente, por favor? Vamos dizer juntos, tudo começa na liderança? Tudo começa na liderança. Diz para o seu irmão isso aí, ó, tudo começa na liderança, não é? Deus está nos formando para conduzir a igreja, o rebanho dele, e tudo começa por nós. Você precisa entender por que você foi convidado para estar aqui nessa manhã. Mesmo que você seja anfitrião, líder de ministério, líder em treinamento, é porque nós temos recebido de Deus a oportunidade, preste bem atenção, e o privilégio de provocar, de promover influência na vida de pessoas. Amém? E para isso nós precisamos ter o mesmo coração como igreja, ter a mesma mente que é a de Cristo Jesus e sermos líderes segundo a palavra, não segundo os meus pensamentos. Tudo bem, gente? Então nós escolhemos temas durante o ano que nós vamos trazer abordagens bíblicas para alinhamento do nosso coração e da nossa mente para um pastoreio saudável. Por isso tudo começa conosco. Tudo bem, gente? Agora, o tema de hoje é esse que vai aparecer aí. O discípulo e sua liberdade. Nós vamos falar sobre isso hoje. E a justificativa é porque, por vezes, nós somos, como pastores, ou você como líder, questionados no bom sentido, né? Pessoas que procuram você e que fazem perguntas sinceras, honestas, do tipo, eu posso beber ou não? Né? Perguntas que começam a chegar para você do tipo, olha, cara, eu posso ir à festa, eu posso ir para o lugar tal, que eu sempre frequentei na minha vida antes de Cristo. O que eu posso, o que eu não posso? Não é? É lícito isso, não é lícito isso? E sabe o que é curioso? O curioso nesse processo todo é que a gente fica dando respostas, ou melhor, correndo o risco de dar respostas rasas. Respostas superficiais. E respostas que têm muito a ver até mesmo com a minha compreensão sobre aquele assunto, mas não a compreensão da palavra, não o entendimento da palavra. E é baseado nisso que nós começamos a orar e dizer, Senhor, e eu, com um artigo, comecei a falar, mas eu percebo que existe algumas confusões no meio da igreja. Eu digo isso assim, lá na minha conversa com a Martinha, eu percebo que existe confusão por religiosidade, eu percebo que existe confusão por meninice, por falta de compreensão do conhecimento da palavra, e pessoas estão fazendo coisas que comprometem a si mesmos e a saúde do reino. Então, por essas razões, eu comecei realmente a orar e conversamos com a equipe, e nós fomos montando temas, né? Então, esse é mais um desses temas que a gente traz para alinhamento da nossa saúde espiritual e da nossa visão. Amém, gente? Amém, queridos? Bom, mais uma vez, como nós estamos falando de liberdade, eu quero dizer que você não tem que concordar com tudo que vai ser falado aqui, porque você é uma pessoa que é adulto e que você certamente pode pensar diferente de mim. Mas nós vamos fazer alinhamentos de coisas essenciais hoje que nós precisamos concordar. Amém? Tudo bem, gente? E nós vamos trabalhar sempre nesse nível aqui. Eu queria começar dizendo de 3 linhas que existem, que são perigosas, antes de entrar na nossa proposição primária aqui. Primeiro é dizer que o diabo, ele gosta da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que ele gosta da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque é a árvore dos extremos. Por exemplo, ou você é aquele cara que vai dizer, mano, eu bebo, não tenho problema nenhum com beber, e eu acho que é ridículo esse negócio de que crente não pode beber. Bobagem. Então esse é um extremo da árvore. Estou pegando o assunto bebida, tá? Mas honestamente eu não vou me ater a essas picuinhas, porque a coisa é muito mais profunda, e depois de estudado essas coisas vão ficar desse tamanhozinho. Você vai ver que vai ficar desse tamanhozinho, essas perguntas que nós falamos, pode isso, pode aquilo, não pode isso vai ficar desse tamanhozinho, assim, quase vai sumir.
porque Deus vai derramar no seu coração uma coisa muito mais poderosa hoje aqui. Mas o outro extremo da árvore do caminho do bem, da árvore do bem e do mal, é que a outra pessoa vai dizer o seguinte: eu não bebo, eu não toco em bebida, eu nunca bebi. E outra, se você beber, você é um pecador desgraçado e você está todo errado. E ele entra no caminho do julgar o outro. Então nós temos dois extremos aqui. Nós temos o extremo para a libertinagem, para o liberalismo, e nós temos para o legalismo, ok? E existe o extremo, né, no inglês, aí você vai aparecer com o liberalismo e o legalismo. E tem um outro L lá no inglês, que é de você entrar numa dimensão, estou tentando agora lembrar a palavra, mas eu vou trazer, do secretismo religioso, tá? Você começa a entrar num outro cenário de espiritualidade, onde você começa a acreditar em água de Israel, em pedaço da cruz e todas essas coisas, que é o secretismo religioso. Mas o que nós vamos fazer hoje, presta atenção, o que nós vamos propor hoje, com todo temor diante de Deus, é que existe uma outra árvore, que é a árvore da vida, e que nela a nossa alma tem descanso. É a vida do próprio Deus, a vida do próprio Cristo em nós. E o equilíbrio vem disso. O equilíbrio vem dele e o equilíbrio vem da palavra revelada a nós. E essa palavra vivida nos proporciona equilíbrio. Amém, queridos? Tudo bem? Então, uma breve introdução para dizer que nós não queremos ir nem para lá, e nem para lá, e nem para o sincretismo religioso. A nossa proposição primária aqui, e eu preciso abrir com ela, é dizer o seguinte: a salvação, ela é pela fé e não pela lei. Diz para o seu irmão isso aí do lado: a sua salvação, a nossa salvação, é pela fé. É pela lei? Não, é pela fé. É por obras a nossa salvação? Não, é pela fé. Efésios 2 diz claramente isso lá, né? Olha o texto que nós vamos ler aqui. E antes de ler, eu quero já te dar o contexto, só para afirmar essa verdade, Gálatas 3, de 1 a 14. Paulo, quando escreve aos Gálatas, atenção, contexto histórico. Você vai ler um livro da Bíblia, uma carta da Bíblia, você precisa entender o porquê foi escrito, para quem foi escrito. Paulo escreve essa carta aos irmãos da região da Galácia, porque alguns estavam indo para o meio da igreja dizendo o seguinte: vocês são salvos, justificados pela lei, pelas obras. E Paulo então escreve essa carta para a igreja lá na Galácia, para dizer: não, vocês são justificados pela fé. No início vocês foram justificados pela fé, por que agora vocês vão voltar para a lei? Então eu preciso ler esse texto, Gálatas 3, de 1 a 14, diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considere um exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Ou seja,
Tentar ser salvo pela lei trazia maldição, porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Então Jesus veio, cumpriu toda a lei, levou sobre si a maldição, para que nós fôssemos salvos agora pela fé. Amém? Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, qual é o propósito da lei? Aí a gente vai ver Gálatas 3, assim, ó. Gálatas 3, de 19 a 25. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? Sim ou não, gente? A lei opõe-se às promessas de Deus? Não, isso é muito importante entender, igreja, olha aqui para mim. Se a lei se opusesse às promessas de Deus, Jesus viria e aboliria a lei. Ele veio e fez o quê? Ele cumpriu a lei, porque a lei ela é boa, ela não é má. Certo? A lei não é má. Agora, ele aboliu a possibilidade, ele destituiu a aliança de que o primeiro testamento, de que pelo cumprimento, né? Embora no Novo Testamento claramente Abraão é citado aqui para deixar que a salvação é pela fé, não era pelo cumprimento da lei. Ok? Então é muito importante entender isso. Ele responde, de maneira nenhuma. A lei não se opõe às promessas de Deus, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até quem? Até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle da lei, do nosso tutor. Amém? Então, é muito importante entender isso aqui. A lei é pecado? Não, a lei não é pecado. Na verdade, você não saberia que há pecado se não existisse o quê? Lei. Isso está lá em Romanos 7, ok? Então, quando lá em casa, lá e Radassa nasceram, imagina que elas começaram a fazer coisas ainda muito meninas, que eram coisas prejudiciais para elas. Uma criança que está na mesa e pega um copo e joga no chão e quebra, sem ela ter entendimento que isso está errado, ela está pecando? Não. Ela precisa ser ensinada de que aquilo não deve ser feito, certo? Uma vez que ela aprende isso, se ela quebra, aí ela está em pecado. Está claro isso? Então, amados, nós precisamos entender que Cristo veio, cumpriu a lei e deixou claro que nós não seremos salvos por ela. Então, a nossa proposição aqui inicial é que a salvação é pela graça e não pela lei. Por que eu preciso alinhar bem isso aqui? Porque nós vamos falar hoje sobre liberdade. E nós vamos olhar para as Escrituras e para passagens bíblicas, que você pode dizer o seguinte, bom, mas eu não sou salvo pela lei, para que ler esse texto? Aí você pode pensar que a lei ela é o quê? Má. Mas a lei não é má. Simplesmente nós não seremos salvos mais pela lei. Pela graça, mediante a fé, certo? Mas a lei não tem que ser desprezada. Ela, na verdade, ela existe para nos ajudar a viver de acordo com o plano divino, mas nós não seremos salvos por ela. Mas não é por isso que nós vamos desprezá-la. Está claro isso, igreja? Bom, uma vez dito isso, nós vamos então entrar no tema liberdade. Nós vamos pensar sobre o discípulo e a sua liberdade. Vamos primeiro entender o que é liberdade. E aí eu quero pedir licença para alguns que estavam aqui, porque eu vou usar um pouco da introdução que eu fiz de liberdade no último encontro dos jovens aqui na conferência. Minha introdução vai passar por isso e depois nós vamos navegar, porque essa primeira parte ela é conceitual. Depois nós vamos entrar na palavra e nós vamos enxergar nos textos a modelagem e o padrão bíblico do que é liberdade, ok? Estão comigo, gente? Bom, o que eu peço de vocês agora? Nós vamos orar e nós vamos colocar nossa mente diante do Senhor. Por quê? Porque esse assunto ele é um assunto tão delicado e importante
que se você perder a linha do raciocínio, você pode perder o que Deus quer falar com você aqui hoje. Tudo bem? Não é nenhuma maneira de eu querer prender vocês a mim, não é isso. É querer que vocês aproveitem o máximo do que Deus quer falar. Então fiquem atentos. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus nossa mente e o nosso coração, então, nesse momento. Querido Espírito, eu e todos os meus irmãos precisamos agora que o Senhor nos ajude a compreender, Pai, esse tema tão importante no meio da Tua igreja. Oh, meu Pai amado, eu creio que se o Senhor nos ajudar a compreender isso, Pai, nós vamos viver uma vida espiritual que vai glorificar o Seu nome ainda mais e vai trazer saúde para o corpo de Cristo e revelar a Tua glória no meio da igreja e no meio do mundo. Por isso, Pai, eu rogo agora que a mente e coração de cada um de nós agora seja levada cativo ao Senhor. E que o Senhor nos ajude na construção do nosso entendimento, do raciocínio agora, e do sobrenatural, que é a revelação, a iluminação do Espírito, que abre os nossos olhos, a nossa mente, e nos faz enxergar coisas que até então não conseguimos ver assim. E isso é milagre. Nós pedimos, portanto, o Teu milagre nessa manhã aqui, fazendo esta obra no nosso meio, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, vamos entender primeiro o que é liberdade. Liberdade para quê? Pergunta para o seu irmão aí, você quer liberdade para quê? Liberdade para quê? Para quê, André? Liberdade, Ivone, não vou esquecer. Qual o objetivo das pessoas quererem liberdade? Recentemente, você deve ter visto isso também, uma matéria de uma menina linda, uma atriz, eu não me lembro o nome, não me recordo o nome dela agora. Eu li a matéria toda, eu fiquei muito impressionado, eu confesso que inclusive chorei lendo a matéria, porque é uma menina tão bonita, uma menina tão linda, e ela quase que assumindo agora um posicionamento de uma figura representativa do feminismo no Brasil, e ela dizendo, eu não sou homoafetiva, eu sou panafetiva. E eu fui ler o que era isso, né, que é o novo termo, ou o termo que está cada vez mais em voga, que é o seguinte, você agora faz sexo com quem você tem vontade, aí não tem a ver com gênero, tem a ver com a sua vontade. A ideia do panteísmo, de muitos deuses e tudo mais, quer dizer, todo tipo de prazer que eu quiser sentir, eu vou sentir, você não tem nada a ver com isso, eu sou livre, eu tenho liberdade. Ela defende isso de uma maneira assustadora. E eu olhava para aquela menina, para aquela matéria, e eu chorava por ela, dizendo, Senhor, que ela possa compreender liberdade na perspectiva do que o Senhor pensou. E não a julguei, mas tive misericórdia e passei a orar por ela. Porque tão nova e tão linda, se estragando por uma mentira diabólica. E ela chegou ao ponto de conceituar para ela liberdade, ao fato de ela deixar as axilas dela com pelos, e que ninguém fale nada, porque eu sou livre. E de fato ela é mesmo. E eu não tenho nada contra a mulher deixar, é problema pessoal. A minha esposa eu posso dizer, moça, não deixa não, porque... Mas é o máximo, é o da Martinha. Ah não, agora da Laila e da Radassa que ainda não nasceram, né? Assim, mas ela é realmente... Mas a compreensão de liberdade, presta bem atenção, do mundo, da nossa sociedade, ela está muito distante do que de fato é liberdade. E a pergunta é, qual é o objetivo do mundo querer liberdade? Mas agora, por que eu Tércio, quero ser livre? Porque nós queremos liberdade. E antes de pensarmos nas implicações sobre liberdade, nós vamos primeiro definir liberdade. Ok? Nós vamos analisar 4 textos sobre liberdade. Nós vamos ver a utopia da liberdade. Essa é a primeira parte conceitual, para a gente alinhar o nosso coração como igreja. Amém, gente? Vamos lá? Primeiro versículo, Salmo 119, 45.
Diz assim: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado obedecer aos teus preceitos. Ok, dá para projetar os textos ali, Tessão, também ou não? Para mim, nas telinhas menores, por favor, se der, tá? Então, olha só que aqui liberdade está ligada ao quê? A obediência, certo? Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado obedecer os teus preceitos. Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aqui liberdade, então, está antagonicamente colocada, muito obrigado, gente, ao verbo submeter. Eu acho que vai aparecer uma aguinha aqui, não é isso? É. Viu como foi rápido o raciocínio? Obrigado. Tá bom, a banquetinha está aqui. Olha só, aqui liberdade está antagonicamente colocada ao verbo submeter. Obrigado, Violine. Interessante. Presta atenção. Liberdade no primeiro versículo tem a ver com o quê? A obediência. No segundo texto com o quê? Submissão. Mas parece que não bate isso. Gálatas 5:3 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, aqui liberdade está relacionada ao servir o outro. Ser livre para servir ao outro. Parece incoerente. 1 Pedro 2,16 diz: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus. De novo, liberdade com a palavra servo, servitude, submissão, obediente. Então, a gente precisa notar a relação entre liberdade e submissão. E isso parece absolutamente contrário ao conceito de liberdade, Hugo, do Michaelis, por exemplo, dicionário da língua portuguesa. Porque olha o que diz lá. E tenta fazer um confrontamento entre essas verdades dos textos bíblicos e aqui a definição. Estado de pessoa livre, isenta de restrição externa, coação físico-moral, do latim libertate. Poder de exercer livremente a sua vontade. Tudo o que eu quero, eu desejo, eu faço. Ser livre é fazer o que eu quero. Liberdade, então, é independência, autonomia. Ser independente de tudo e de todos. Fazer a minha própria lei. Eu sou o meu próprio legislador. Tudo tem que acontecer de acordo com a minha vontade. Pergunto para você, essas definições, elas se conversam? Elas são opostas. Elas são antagônicas. Elas não se falam, gente. Elas são inimigas. A raça humana, contudo, num certo sentido, tem buscado esse tipo de liberdade aqui. Concorda comigo? Esse padrão, sacudir o jugo dos pais, do líder, dos teus líderes, dos padrões de morais, de ética, das lideranças. O grito interno é, ainda que por vezes não verbalizado, eu quero independência, liberdade para fazer o que der na minha telha. E as pessoas que estão se convertendo, presta bem atenção, vocês estão aqui porque tudo começa As pessoas que estão se convertendo, e algumas delas estão sendo levantadas aqui, anfitriões, processos estão aqui. Amados, muitos de nós, novos convertidos, agora pasmem, não são novos de igreja, mas antigos, pessoas que vivem em contexto de igreja há anos, ainda vivem liberdade na sintonia de Micaelis. Inclusive alguns líderes cristãos e pastores, talvez você conheça alguns, eu digo isso não para que você julgue, mas para que você consiga fazer a leitura de que, infelizmente, nós temos hoje uma liderança eclesiástica no Brasil, que ela tem se portado, por vezes, sem a compreensão do que é liberdade cristã, liberdade à luz da palavra. Recentemente, mais ou menos 3 anos, licença aqui permanente, né? 3 pastores, para mim, os 3 principais pastores de São Paulo,
referência para o Brasil, de denominações diferentes, se reuniram num bar e eles estavam tomando cerveja. Por isso que eu vou dizer, nós vamos aprofundar isso, que a questão não é tomar ou não tomar, nós vamos hoje entender isso. E depois eles bateram uma foto e postaram isso em nome da liberdade. Eu pergunto, será que isso é a liberdade na perspectiva bíblica? Ou será que isso é a liberdade na perspectiva do dicionário, da sociedade? E essa falta de compreensão leva então o marido a querer a liberdade da esposa, a esposa a liberdade do marido, filhos que querem a liberdade dos pais. Hoje eu estou lidando com um drama tremendo, hoje à tarde eu vou passar 3 horas com uma pessoa que a vida dele está arrebentada, quebrada. A minha oração é que Deus dê a chance da reconstrução na vida dessa pessoa. Mas tudo começou com ele dizendo para a esposa, eu não quero que você abra o meu celular, nem meu computador, porque eu tenho privacidade, você não tem liberdade para isso, isso é a minha liberdade, a minha privacidade de ter aquilo que é meu. Tudo começou por aí. Quebrou, acabou a vida dessa pessoa. Só a misericórdia de Deus para resgatar e dar uma possibilidade de um processo futuro. Em nome de quê? Em nome de quê? De liberdade. Eu vou te dar alguns argumentos da liberdade, tá? Porque a liberdade é como uma pessoa, a falsa liberdade, ela é como uma pessoa que chega em você e ela fala, ela sussurra no seu ouvido. E ela te dá argumentos. Ela vai dizer, cara, você é grandinho demais e sabe o que é melhor para você. Para com isso. Faz o que você quer. A falsa liberdade vai chegar para você e dizer, a sua vida diz respeito a você e não aos outros. Então faz o que você quer, cara. A falsa liberdade vai dizer, não deixe de fazer algo que lhe dá prazer por causa das pessoas que você nem conhece. A falsa liberdade vai dizer, você tem todo o direito de ser o quê? Feliz. Todo o direito de ser feliz. A falsa liberdade vai dizer, não é justo sofrer por causa dos outros e deixar de fazer o que você quer ou o que você gosta. A falsa liberdade vai dizer, não deixe que os outros definam o que você pode ou não pode. A falsa liberdade vai dizer, siga os seus instintos, siga o seu coração. E aí, amados, por detrás desses argumentos está a mentira diabólica de que você, então, é livre. Mentira que tem arrebentado com a vida daqueles que acreditam nela. Mas liberdade, então, absoluta é uma utopia. Vamos lá, vamos perceber isso? Porque olha só o que Pedro diz na segunda carta dele. Ele fala que, de certa forma, aqui, claramente, há uma utopia nessa liberdade absoluta. Ele diz, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, porque o homem é escravo daquilo que o domina. Então existe um limite pessoal, presta bem atenção, a gente vai falar sobre isso um pouquinho. Que o que é liberdade para mim, talvez não seja liberdade para o Carlos. Faz sentido isso? Sim, faz sentido. Mas vamos dizer que eu, por exemplo, a minha liberdade cristã me permita tomar 2 copos de alguma coisa, alguma bebida alcoólica, e eu paro. Essa é a minha liberdade cristã, tudo bem? A consciência minha não me fere. Essa, na minha listinha de consciência da minha liberdade, está tranquilo. Só que o Carlos, ele não, porque ele foi um alcoólatra. Ele teve um pai alcoólatra, ele viveu dramas, vamos imaginar isso é hipotético. Tá? E aí o Carlos chega e ele diz para mim que isso fere a consciência dele. Mas peraí, mas eu estou com a consciência em paz. Certo? E eu posso impor sobre ele, olha, presta bem atenção, a minha consciência de liberdade, dizer assim, Carlos, mas você pode beber 2 copos, não tem nenhum problema. Só que quem disse para ele que não é saudável beber foi quem? Foi o Espírito, certo? Então eu pegar a minha consciência e jogar no Carlos, dizer, Carlos, não tem nada a ver, isso é muito tranquilo, beba 2 copos, para, cara. Eu posso ferir a consciência do meu irmão e levá-lo a pecar, porque ele está contra a consciência que o Espírito deu para ele, amém?
Está certo isso? Agora, o Carlos virar para mim e me acusar que eu sou um bebum, inveterado e não sei o quê, e querer impor a lista dele sobre mim também é uma coisa séria, certo? Agora, esse texto de Pedro aqui está falando para os falsos profetas, presta bem atenção. Ele vai falar sobre falsos profetas e falsos mestres, e ele está dizendo que esses caras negaram Cristo, e eles começaram a viver de acordo com seus desejos, seus próprios desejos e paixões, e a pecar. E o texto lá, se você ler todo o capítulo, 2 Pedro, capítulo 2, diz que eles começaram então a dizer para o Carlos: cara, não tem nada a ver, bebe, cara, vamos inclusive beber comigo. Oh, e você também, Jantos, vamos lá, nós vamos fazer uma festinha lá na minha célula, cara, e vai ter bebida e tudo. Porque a minha consciência não me pesa. A minha liberdade em Deus, estou em paz. Mas agora eu estou tornando na vida do meu irmão, usando a minha liberdade para que ele possa o quê? Tropeçar. Então, presta bem atenção, que existe um limite pessoal para cada um de nós. Nós estamos falando de liberdade, certo? Chamada liberdade cristã. Ela é pessoal e é dada pelo Espírito para cada um de nós, a partir da história, mas a partir da Escritura. Nós vamos hoje navegar na Escritura, porque a história ela é pessoal, tudo bem? Eu, por exemplo, eu não bebo nada absolutamente de bebida alcoólica, mas isso não me torna melhor do que nenhum de vocês. Nenhum de vocês. Isso foi uma opção minha e da Marta no nosso namoro, noivado, que a gente decidiu por isso. Eu bebia vinho, eu bebia cerveja, eu bebia outras coisas, com moderação, nunca me embebedei. Desculpa, já me embebedei uma vez, sim. Tomei porra e que foi feio. Ferrei o negócio ali. Estava com raiva de mim, fui e tomei todas, gurizão. Mas presta atenção. E nós fizemos um acordo que nós iríamos nos abster. Foi um acordo nosso. A equipe pastoral da Monte Serra nunca recebeu de mim uma palavra de que eles não podem beber, porque eu sei o que a Bíblia fala sobre isso. Então, a minha consciência não pode ser sobreposta sobre a do fulano. Tudo bem, gente? Está claro isso? Agora presta bem atenção. Existe um limite pessoal que o Espírito dá a cada um, e eu não posso dizer para a pessoa que não tem nada a ver, porque eu me torno responsável pela vida dela. Como eu não posso impor os meus limites sobre ninguém, eu não posso tirar de ninguém os limites que o Espírito lhe deu. Que é o que eu disse, eu não posso dizer, cara, tem nada a ver, bebe dois, porque o Espírito falou para ele que para a vida dele não é saudável. E amados, deixa eu falar, isso é tão sério, porque o texto lá diz assim, que se como líderes, nós fizermos isso, claro, ele está falando ali dos falsos líderes, mestres e profetas, trará sobre nós repentina destruição. Só para entender a seriedade da liderança da igreja, quando alguém chega para você e pede para você um conselho, você pega a sua liberdade e projeta na do outro e abre a porta para ele. Não, Mato, você pode fazer. Não, você tem que fazer a pergunta seguinte: o que é que o Espírito diz para você sobre esse assunto? Porque você pode levá-lo a tropeços e você vai responder por isso. Está entendendo isso? Então, essa introdução é importante. O diabo faz assim, ele oferece uma falsa liberdade que nem ele mesmo tem. O texto disse isso, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Na verdade, liberdade absoluta é uma utopia, pois o homem será sempre servo de alguma coisa, de alguém ou de si mesmo. Vamos fazer o teste da liberdade. Luiz Fernando Veríssimo, escritor, jornalista, humorista e cronista brasileiro, filho do também escritor Érico Veríssimo, ele faz a seguinte ponderação. Poderia-se dizer que livre mesmo, olha só, é quem decide numa noite qualquer ir jantar em Paris. Mesmo assim, essa pessoa dependerá da disponibilidade de voo, do fuso horário, do passaporte, do visto, da disponibilidade de combustível, do clima favorável, além de encontrar lugar no avião, se não for o próprio jatinho dele, tudo bem? Mesmo que tudo isso desse certo, Pedrão, ele só chegaria em Paris para o almoço do dia seguinte. Ou seja, o planeta tem as suas leis, seus parâmetros, seus protocolos, a liberdade absoluta é utópica. Tudo bem, gente? Então vamos tentar testar a nossa própria liberdade. Onde, com quem, de que modo, quando. E aí nós vamos sempre ter que admitir, Edu, que nós estamos presos por fatores que não podemos controlar.
Se ter liberdade é ser uma pessoa livre ou isenta de restrição, como diz Michaelis, ter poder para exercer livremente a sua vontade, então ser totalmente livre, independente, autônomo, é uma coisa utópica. Nós vamos olhar isso quando a gente fala de escolhas e renúncias, por exemplo. Nesse sentido de escolhas, tá? Nós vamos concordar que nem sempre são fáceis e simples as escolhas. Sempre que escolhemos alguma alternativa, temos que renunciar outras. Não é assim a vida da gente? Você não pode ter tudo sem abrir mão. Eu, quando decidi me casar, eu decidi abrir mão de todas as outras mulheres do mundo para ter uma mulher, a Marta. É uma escolha. Você abre mão. Ok? Ou seja, assim como não existe escravidão absoluta, porque até o preso ou escravo, ele pode dizer, olha, cara, eu não vou comer. Não é verdade? O escravo pode dizer, eu não vou fazer. O cara pode dizer lá, você vai servir sim, porque você está preso. E o cara vai dizer, eu não vou servir. Ele vai receber chicotado, e ele não vai servir. Ou seja, claramente, você tem que admitir, que tem coisas que nós não podemos impor sobre a vida das pessoas. Não podemos. Nós não temos controle sobre as coisas. Então, lá no fundo, um preso pode dizer, eu não falo, eu não como, eu não trabalho, mesmo que você me torture. Então, ninguém é totalmente prisioneiro, escravo, como ninguém é totalmente livre. Bob Dylan, não sei, eu li um testemunho da conversão dele, e ele escreveu uma música logo depois disso, a música diz assim, não é, você terá que servir alguém. É o nome da música. E ele vai dizendo, você vai ter que servir alguém, ou você vai servir a você mesmo, o diabo ou ao Senhor. Faz sentido essa música? É verdade. Alguém você vai ter que servir, você não é livre. Eu não sou. Ele fala, ele fica repetindo algum sonho, algum desejo legítimo ou ilegítimo, seus próprios desejos, satisfação pessoal, alguma coisa sempre vai estar no controle da sua vida, fazendo você um escravo por opção. Então, sobre a utopia, a gente pode dizer hoje aqui que não existe alguém com liberdade absoluta. Concordamos nisso? Estão comigo, gente? Estão comigo? É conceito, é um pouco pesado, mas é importante para a gente chegar no principal. Então, presta atenção. Vou pular aqui. É esse tipo de liberdade que a nossa sociedade entende como liberdade, ok? O cara se droga, depois mata, rouba, ele é escravo do seu próprio desejo. Ele diz, eu curti um baseado sim, daí eu menti sim, eu enganei sim, eu traí sim, eu matei sim, né? E aí a gente vai vendo a sociedade buscando esse tipo. Agora, querida liderança, ouça aqui. É com base nessa arrogante e falsa liberdade que o mundo está como está, sim ou não? Por isso tanta corrupção, por isso tanta desgraça produzida. E aí a gente vai olhando para a igreja, e eu quero dizer, o Senhor espera nos levantar no meio dessa sociedade desorientada acerca de liberdade e promover a verdadeira liberdade. É isso que Deus espera de nós como igreja. Uma igreja que não se propõe a viver mais esse tipo de liberdade. Nós não somos mais escravos dos nossos desejos, amém, igreja? Nós não seguimos mais o caminho de Balaão, da ganância, não. Por isso, queridos, é importante a gente entender isso. Todos quiseram, por isso fizeram, todos se submeteram a algo ou a alguém. Como disse Pedro aos libertinos, prometendo-lhe liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Mas aí eu quero levar você de volta para Salmo 145. Vamos para lá? Salmo 119, versículo 45, melhor dizendo. Vamos dizer juntos esse versículo? Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado obedecer aos teus preceitos. Vamos falar com força isso? Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado obedecer os teus preceitos. Então, aqui aparece uma liberdade que é o quê? Verdadeira, amém? Genuína, legítima.
Quando a gente olha para a perspectiva da liberdade, de acordo com Michaelis e a nossa sociedade, ela representa então algo que aparentemente é lindo, maravilhoso, mas é utópico. Então vamos tentar entender liberdade na perspectiva bíblica. O discípulo e a sua liberdade. Tiago 2,12 ensina assim, ó: falai e procedei com todos, como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade. Vamos pensar nesse versículo? Falai e procedei com todos, como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade. Então, liberdade aqui, ela está ligada ao quê? Ao falar e proceder para com quem? Para com os outros. Então, presta atenção no abismo que existe. É incrível. Ele está dizendo que liberdade, a lei da liberdade, tem a ver com um padrão de palavras e ações que tem a ver com os outros, não comigo. Então, peraí, então nós estamos aqui num choque tremendo. Absurdo. E aí a compreensão madura da liberdade é que nós precisamos perceber a liberdade e a aplicação dela diretamente relacionada não apenas comigo, mas com o meu proceder e o meu falar com o meu próximo. Então eu queria examinar um pouco essa lei da liberdade, sobre a qual todos nós que somos discípulos de Jesus, somos chamados para viver. Porque ela fala que tem benefício viver essa lei da liberdade. Tiago 1,25 diz assim: porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Quer dizer, a lei da liberdade, que é falar e proceder com cuidado para com os outros, gera em nós o quê? Segundo esse texto? Felicidade em tudo que nós empreendermos. E aí nós confundimos o fato de que nós não somos mais salvos pela lei, com desprezar a lei como se ela tivesse sido invalidada. Não, ela foi cumprida por Cristo, anulada a força dela, para a salvação por vir uma lei superior, a lei do amor. E quando se fala em lei de liberdade, então nós estamos falando da lei do amor. Amados, isso é muito profundo. É mais fácil entender isso, por exemplo, quando a gente fala da relação pais e filhos. Por exemplo, quantos aqui tem filhos? Ok. Eu não sei qual a idade seus filhos estão, mas você pagou contas caríssimas para ele ser o que ele é hoje, é ou não é? Você pediu de volta algum centavo? Sim ou não? Ele pôde comer, lavar roupa, fazer um monte de coisa lá na sua casa, sim ou não? De graça. Você algum dia botou na frente dele alguma conta? Agora, no dia que seu filho chegou e começou a te abraçar, dizer que te ama, ou você chegou em casa e ele tinha lavado a louça, arrumado a casa, mexeu com seu coração? Mexeu, não mexeu? Não foi legal? Mas você amou mais por isso ou não? Claro que não. E aqueles pais que estão aqui que o filho nunca fez essa surpresa, você deixou de amar o seu filho? Não, né? A lei do amor é essa. Você se dá, você ama, mas você não espera nada de volta. Mas quando vem, é muito o quê? Bom, é precioso. Então presta atenção aqui. Deus chamou, e Ele pagou um alto preço por você. Essa conta você nunca vai poder pagar. A propósito, só um parênteses, lá no Japão, só para dar uma dica para você, acho que eu vou adotar lá com a Martinha, com a Laila Radassa. No Japão, os pais pagam a faculdade do primeiro, do segundo, terceiro filho, vai pagando a faculdade. Na verdade, só tem um ou dois lá, né? E aí os filhos devolvem todo o dinheiro para a aposentadoria dos pais. Eu gostei dessa. Eu gostei desse negócio aí. Eu achei muito pedagógico, muito didático. Até em termos de mordomia, achei muito legal. Não conta para Laila Radassa, não falei nada ainda. Mas, Lailinha, tu já chegou, filha? Filha, é conversas íntimas, eu abri precipitadamente, confesso. Brincadeira. Mas Jesus pagou uma conta por nós. Deus pagou na pessoa de Jesus. Jesus pagou para Deus, né, teologicamente, né? Mas presta atenção aqui. Olha só. Ele nos ama. Ele nos amou.
A lei do amor é que Ele nunca vai cobrar de nós isso. Nunca. E você não vai ser salvo por lavar a louça, por obedecer, por nada disso. É salvo pela graça mediante a fé. Tudo bem, gente? Estão comigo? Mas presta atenção. Mas a forma como eu devolvo esse amor de Deus toca o coração de Deus quando a gente faz. Liberdade tem a ver com lei do amor. Nós vamos fazer as coisas em obediência a Deus por amor. Não é por medo de perder a salvação, que nós não perdemos. Não é por medo de Deus não me amar, não, Ele vai me amar. Mas é porque o amor com que Ele me tocou e tudo que Ele fez por mim é tão poderoso, que Ele vai lá. Agora, recentemente, eu recebi uma ligação de uma pessoa em São Paulo, olha que bonito. Ele falou: Tess, estou te ligando só para saber se você concorda comigo ou não. Meu pai mora no Rio de Janeiro, ele está ficando velho e tal, e eu estou pensando em trazer meu pai para morar aqui em São Paulo e tal. E eu quero dar um presente para o meu pai, eu quero dar um apartamento para ele aqui na esquina de casa, cara. Eu quero honrar o meu pai e minha mãe. Pois ele comprou um apartamento, um carro novo e abençoou os pais. Eu pergunto para você, esses pais precisavam disso para amar esses filhos? Não. Esse filho é amado para aquele pai, mas essa atitude é profunda ou não é? Esse filho fez isso para o pai por amor, não fez por constrangimento, fez por amor. Essa é a lei do amor. Liberdade para comprar e para não comprar, ele tinha ou não? Claro que sim. Ele nunca precisaria fazer, mas ele usou a liberdade dele para fazer algo muito além para o seu pai e sua mãe. Então, queridos, olhando para isso, é importante aquele texto de Mateus 7 que diz assim: se vós sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o que é bom aos que pedirem. Então, o relacionamento pai e filho é apenas um exemplo de uma verdade maior. O nosso Deus soberano, Criador, Senhor de tudo, Todo-Poderoso, sustentador de todas as coisas, tendo sujeito todas as coisas ao Filho, nos criou e nos deu livre-arbítrio, a lei da liberdade. É Ele ter poder para exercer domínio e controle sobre nós, nos exigindo algo. Ele pode ou não pode fazer isso? Mas Ele não faz, Ele opta para nos dar a liberdade, a lei da liberdade do amor, para que nós possamos obedecê-lo e segui-lo por amor e não por obrigação, e nos tratar e nos retribuir de acordo não com as nossas iniquidades. Olha só o texto lá de Salmo 103, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Deus nos julga com a lei da liberdade, sua misericórdia é maior do que o juízo dele, amém? Amém, gente? Aí a pergunta entra. E nós vamos agora começar a entrar nos textos, presta atenção. O que faremos então com a nossa liberdade e com a lei da liberdade, a lei do amor? E aí Romanos 6, 1, aparece essa pergunta. Então, o que faremos? Qual é a conclusão sobre isso? Devemos continuar agora pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Sim ou não, gente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Lembra que eu falei no início que aquelas perguntas do tipo, posso beber, posso ir no lugar tal, posso fazer isso, aquilo, elas vão ficar pequenas? Começa agora a olhar para os textos. Começa agora a entender as Escrituras. Eu agora, porque sou livre e Deus não me pede uma conta, eu posso fazer o que eu bem quiser? É isso que ele está dizendo aqui. Querido, não só o Antigo Testamento prova que Deus não medirá esforços para nos ter, como também Paulo conhecia pessoalmente o amor, o perdão e a longanimidade de Deus. Portanto, ele nos lembra que simplesmente não é justo abusar do amor de um Deus tão grande. Assim como é vergonhoso ver um filho abusando do amor dos pais, negligenciando a bondade, a misericórdia e se concentrando apenas naquilo que ele pode ter do pai, o amor de Deus não merece que tiremos proveito da sua graça. Amém, igreja? Então, exemplo, né? Eu sei que se eu andar na carne, por exemplo, eu posso voltar novamente depois e pedir perdão, que Deus vai me perdoar.
Ah, eu sei, cara, eu vou colocar Deus no armário aqui agora porque eu estou a fim de fazer algo que há muito tempo eu estava com vontade. E nessa hora a gente pensa sempre em coisa grande, né? A gente sempre pensa num pecadão. Mas sabe aquele doce, aquela coca que nos domina, que a gente já disse que esse troço é uma desgraça? Que ele não vai te dominar mais? Aí você faz assim, não Deus, fica um cantinho, eu vou lá, me satisfaço, depois eu volto, peço perdão, a gente limpa a conta aqui. E esse é um tipo de abuso de liberdade e de misericórdia de Deus. Gálatas 5,13 diz assim, caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia não useis da liberdade como desculpa para dar ocasião à carne, antes sede servos uns dos outros mediante o amor. Então agora nós vamos estudar juntos 3 textos. Porque nós vamos agora aprofundar nesses 3 textos. Temos muito mais, mas eu vou começar com eles 3. Nós vamos ler em conjunto. Vai projetar lá, Gálatas 2, de 1 a 10. Nesse primeiro texto nós vamos ver o seguinte, presta bem atenção. Nós vamos olhar para a circuncisão. Porque quando os gentios começam a se converter, os judeus, eles começam a dizer que os gentios precisavam o quê? Ser circuncidados, porque senão eles não receberiam a promessa. E a promessa agora estava sendo ratificada não pela marca no corpo, né, da circuncisão, mas a marca no coração, que era pela presença do Espírito. Mas o gentio estava sendo oprimido para que ele pudesse ser circuncidado para receber a promessa. E aqui no texto de Gálatas 2, de 1 a 10, olha só, nós vamos ver a não circuncisão de Tito. Ele era um grego. Diz assim, 14 anos depois subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular os que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, olha só, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. E presta atenção no que estava acontecendo aqui então. Alguns falsos irmãos entraram na igreja da Galácia e começaram então a dizer o seguinte, não, nós precisamos circuncidar Tito, nós precisamos circuncidar, vamos ver a liberdade desse cara como é que está, se ele está usando bem ou mal essa liberdade. E eles começaram a oprimir, mas o texto vai dizer, querido, que nós não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, os que eram então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos judeus, aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, os que me esforcei por fazer. Isso aqui ele está falando lá de Atos 15, do concílio lá em Jerusalém. Tá? Agora olha só, presta atenção. Esse texto de Gálatas, lembrando, ele foi escrito para os Gálatas que estavam querendo, os irmãos, os falsos irmãos, impor a justificação pela lei, não pela fé. E agora eles queriam que Tito, que era grego, pudesse então ser circuncidado. E o que Paulo fez? Ele se submeteu, sim ou não? Não, ele não circuncidou Tito. Estranho isso. Vamos para outro texto então. Nós chegamos agora a Atos 16. Versículo 1 a 5, diz assim, chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era o quê? Então a mãe de Timóteo era judia convertida e o pai de Timóteo era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho sobre Timóteo.
Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Bom, como é que Paulo não circuncida Tito e agora ele circuncida Timóteo? Esse Paulo não está meio incoerente? Sim ou não? Como é que você explica esse texto? Vamos para o próximo texto, que o próximo texto vai explicar os dois primeiros. Gálatas 5, de 1 a 6. Foi para a liberdade que Cristo nos... Vamos falar juntos isso? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter a um jugo de escravidão. Paulo estava escrevendo para os Gálatas, de novo, que queriam submeter os cristãos gentios a um jugo da escravidão da lei, para que eles fossem justificados pela lei. E a circuncisão era essa validação. E ele está dizendo, não se deixem submeter a isso. Novamente, a esse jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Mas vem cá, mas ele não circuncidou Timóteo? O que está acontecendo? Vocês estão comigo, gente? Cristo de nada lhe servirá. De novo declara a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Ou seja, pô, Paulo, mas você foi lá e circuncidou Timóteo, então agora ele tem que cumprir toda a lei, é isso? Porque o texto está dizendo isso. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, ou seja, circuncidou agora, vai cair da graça. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem o quê? Efeito algum. Mas sim, vamos falar juntos, mas sim, a fé que atua... Oh, glória! Circula essa parte aí, porque esse texto vai explicar os outros dois. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Oh, amados, presta atenção. A questão não é ser circuncidado ou não circuncidado, não tem nada a ver. A questão é, qual é a última parte ali? A fé que atua pelo amor. Você consegue entender agora o perigo da lei? Porque Paulo está falando nesse texto que não é mais para praticar circuncisão, e se eu fizer, eu caio da graça, certo? Então, esse texto, presta bem atenção, dos três textos, esse texto, ele é normativo, presta bem atenção. Ele é de instrução, ele é de orientação, ele está dizendo, ei, a salvação, lembra como é que nós começamos hoje? A salvação é pela fé, não é mais pela lei, pelas obras. Ah, beleza, ele está normatizando isso aqui. Só que ele chega lá, na situação de Tito, e lá ele encontra falsos irmãos, presta atenção, querendo impor isso sobre Tito, e ele diz, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então agora, a fé atua pelo amor, ele vai dizer não à circuncisão, porque ele precisa agora ensinar aqueles irmãos que nós não vamos mais caminhar nesse caminho, obrigado. Só que a fé que atua pelo amor chega, e lá em Listra e Derbe, aparece um cara chamado Timóteo, que o pai era grego. Nem ele era, o pai era. Só que, presta bem atenção, porque a fé atua pelo amor, naquele caso Paulo diz assim, Timóteo, vai ser melhor o quê? Circuncidar, porque senão nós vamos ferir a consciência de alguns aqui. E aí, querido, nós estamos agora num mistério maravilhoso. Porque a gente gosta da receitinha, mas aqui a gente entra numa crise. Porque aqui ele está dizendo o seguinte, é por isso que a salvação não é pela lei. A lei agora é do amor, nós vamos ser conduzidos por ela na igreja de Jesus. Ok? No caso de Tito, circuncisão não vai trazer dano, nós vamos alimentar os falsos irmãos. No caso de Timóteo, nós vamos deixar de ganhar alguns se ele não for circuncidado, e seremos pedra de tropeço. Porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem o quê? Valor algum, mas sim a lei, a fé que atua pelo amor. Está claro isso, gente? Está claro essa introdução aqui?
Pastor, isso tudo foi introdução? Não, a introdução é desse raciocínio aqui. Bom, nós vamos agora fazer o quê? Nós ajustamos o conceito, olha só, até aqui. Nós ajustamos o conceito. Nós alinhamos a aplicação da lei baseado na fé que atua pela lei do amor. Mas agora, queridos, nós vamos entrar diretamente na aplicação prática da liberdade cristã. Vamos lá então? Texto de Romanos 14 e 15. Abra a Bíblia, por favor, e nós vamos passo a passo. Passo a passo. Vamos lá. Romanos 14, 1 diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo. Olha lá, cara, eu posso comer de tudo. O outro, já cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Presta atenção. Eu sei que já tem gente olhando para o que come vegetal e chamando de fraco. Por favor, gente. Deixa o texto falar todo para você não pecar. Aquele que come de tudo. Então nós estamos falando aqui de quê? De alimento, certo? Certo, gente? Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não. Então você que já desprezou, pede perdão, irmão. E aquele que não come de tudo, presta atenção, ou melhor, aquele que Vou voltar, desculpa. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come. Então, se é o seu caso, também peço perdão. Pois Deus eu pergunto, Deus aceitou qual deles? Os dois. Então, o que Deus está fazendo aqui? Ele está nivelando a gente. Não há um mais espiritual e menos porque faz isso e faz aquilo. Estão juntos comigo? Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Então ele está falando aqui sobre julgamento, certo? Ele está chamando a atenção, a igreja, opa, para com julgamento, querido. Aí ele vai entrar no outro assunto, dia sagrado. Olha que interessante. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Por exemplo, eu creio, a minha interpretação neotestamentária é que não existe mais um dia santo, tá? O Shabat do Antigo Testamento, ok, que era o dia separado para Deus, o dia santo, são todos os dias da minha vida agora, são Shabat, são santos, ok? Separado para a glória de Deus. Ponto. Eu não acredito no templo como um prédio. Templo hoje, Antigo Testamento, era uma estrutura física. Novo Testamento são pessoas, certo? Ele habita em nós. Nós somos o templo. Eu não acredito mais no sacerdotão, porque nós somos um reino de sacerdotes. Amém? Povo adquirido por Deus. Nós somos, você e eu, temos livre acesso a Deus. Amém? Eu creio assim. Mas eu converso ainda com pessoas dentro da nossa igreja, que ele ainda chama aqui de prédio, de igreja. Aí, claro, a gente gosta de dizer, amado, que aí é um alinhamento, né? Não, igreja somos nós e tal. Alinhamento. Agora, tem gente que ainda tem a convicção que o domingo é o dia santo. O domingo para ele é o dia santo. Olha o que esse texto está dizendo, como é profundo falando de liberdade. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, quem considere os dias iguais uns dos outros. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria o quê? Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Então ele está dizendo, cara, deixa o cara pensar assim. Você não é mais porque pensa diferente, nem menos. Aí ele volta para a comida, para a carne. Ele diz, aquele que come carne para o Senhor come, pois dá graças a Deus. Tem alguns que comem para si mesmo, né? Que é a gula. Ele está dizendo, cara, você come carne? Você come para o Senhor, dando graças a Ele, amém, está tudo bem. E aquele que se abstém, não come carne, se abstém também para quem? Para o Senhor, e dá graças ao Senhor, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum morre
apenas para si. Se vivemos, vivemos para o. Se morremos, morremos para o. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor dos vivos e de mortos. Então, é um texto importante. Ele continua falando sobre julgamento. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Olha, no princípio da liberdade, nós precisamos deixar que quem nos julgue? Quem? Deus, porque cada um de nós vai prestar contas para quem? Aí ele vai falar sobre a pedra de tropeço. Em vez disso, em vez de você ficar julgando o outro, tal, presta atenção, olha só, olha para você agora. Agora, põe os olhos em você, eu estou dizendo mesmo agora. Vamos colocar os olhos em nós, porque agora ele vai nos chamar para isso. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo que impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Lembra? Circuncisão não é nada, incircuncisão não é alimento. Não tem puro, não tem impuro. Quer dizer, ele está dizendo, sabe o quê? Para com essas bobagens, para com essas picuinhas da igreja. Cara, aí ele vem para a lei do amor, presta atenção. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, ai, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência. Aí ele vai aprofundar um pouco mais, ele vai falar sobre ser agradável a Deus e aprovado pelos homens, pois o reino de Deus não é comida nem, ele está dizendo, cara, se come carne, se não come carne, se circuncida, se não se, o reino de Deus não se trata disso, gente, isso é muito sério. Olha o que ele vai falar, mas trata-se de justiça, paz e alegria no Espírito, aquele que assim serve a Cristo. O que é assim serve a Cristo? Temos que olhar para o texto que lemos. Ele está dizendo que se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da comida, você não pode destruir o seu irmão. Então, presta atenção. Aquilo que é bom para você não pode se tornar objeto de maledicência. Ele está dizendo, se você age dessa maneira, cuidando com o seu o quê? Ele vai dizer assim, você é agradável a Deus e é aprovado diante dos homens. Aí ele vai mais. Ele vai falar sobre a importância de usar a liberdade para promover paz e edificação mútua. Ele diz, por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Ou seja, o verbo esforçarmos aqui é que não é natural. Sabe o que é natural? Dizer, por que eu não vou fazer por causa do meu irmão? Cara, eu não vou abrir mão. Ele está dizendo, esforce-se para promover paz e edificação mútua, porque nós podemos destruir a obra de Deus pela comida. Ele diz, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, ou seja, você pode comer mesmo de tudo. Tudo bem, gente? Tudo você pode comer, mas é errado comer qualquer coisa, olha o texto, que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber o quê? Vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a... Aí ele termina falando um pouco mais ainda. Ele diz, na dúvida não ultrapassa. Olha só, assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, ou seja, pode comer carne, não pode, tal, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, mas aquele que tem dúvida... Então eu chamei o Carlinhos lá, porque eu como carne e ele não come. E aí eu vou forçar o Carlos a comer. Ele está dizendo, cara, se você tem dúvida, a tua consciência te fere, não coma, não coma. Porque você vai pecar.
Você vai ferir sua consciência. Não faça. Isso não precisa fazer. Sabe por que é importante essa passagem? Eu já vi muitos irmãos se perderem com a questão, pequenas, mas vou usar a questão da bebida, que porque o cara me convida para beber, para não constranger a outra pessoa, eu bebo com ela. Mas o texto não está dizendo isso. Ele está ferindo a consciência dele, para não passar um constrangimento. Eu me lembro de uma situação que eu passei com a Martinha, quando nós levamos uma família a Cristo aqui, depois essa família trouxe uma outra família. Essa família que ela trouxe era uma família da Socialite, e eles representavam aqui na cidade as festas grandes e tal, sempre estavam lá. E ela sempre caía, a esposa, pela bebida, e as festas terminavam em muito constrangimento para o marido. Essa família chega na igreja e nos pede socorro, ajuda. E nós fomos almoçar na casa deles, e naquele almoço eles nos serviram um banquete, e na mesa só tinha bebida alcoólica. Nós então ficamos ali tranquilos, e aí eles perguntaram se nós queríamos beber alguma coisa. Nós, não, estamos bem e tal, e eu não gosto de fazer relação com a religião, com isso. E aí ela falou, pastor, eu posso servir acho que era um champanhe? Eu falei, não, agradeço a você e tal. Martinha, pode, não, agradeço, tá? A gente ficou ali. Aí daqui a pouco ela olhou para mim e falou assim, pastor Tércio, o pastor não bebe? Aí eu falei, não, eu não bebo. Por quê? Porque é pastor? Não, foi uma decisão lá no passado, minha e da Marta, tem vários fatores, e dentre eles também o fato da minha responsabilidade espiritual, porque pode acontecer de alguma situação de eu levar alguém a tropeçar, uma falha e tal. Ela falou, pastor, ela olhou para mim e disse assim, pastor, ainda bem que você não bebe, porque na verdade eu estou procurando a igreja porque eu sou alcoólatra, e eu preciso de libertação, e eu ia estranhar muito se o pastor bebesse. Minha experiência, que eu nunca projetei nos pastores da igreja essa experiência, mas essa experiência naquele dia me lembrou da nossa aliança lá atrás. Se foi por causa dessa mulher, para a salvação e libertação dela, louvado e bendito seja o Senhor. Agora, eu podia fazer algo que muita gente faz. Eu podia ferir a minha consciência naquele dia. Nunca conheci aquele casal, era a primeira vez, e a gente às vezes não se posiciona com graça e amor, aí você vai e bebe. O texto está dizendo o seguinte, aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Ele está falando, cara, se isso fere a tua consciência, não faça. Tenha graça com outro que faz, e não julgue porque ele faz, amém? Mas você não precisa fazer. Você não precisa fazer. Ele está ensinando sobre isso, e ele vai dizer, os mais fortes espiritualmente, gente, olha a profundidade disso, renunciam a si mesmos por amor ao próximo e pela edificação da igreja. Ele diz, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Como Cristo fez. Aí ele vai para o exemplo nosso. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. E aí, ele vai dizer que o que está escrito aqui é para o nosso ensino. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos-nos a nossa esperança. Deus então vai nos pedir isso aqui pela unidade da igreja. Ele diz, o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. O propósito maior da minha liberdade, então, passa a ser glorificar a Deus em tudo. Ele diz, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina dizendo assim, portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. De novo, ele está dizendo, você não fica medindo o que é mais espiritual ou menos espiritual, porque não compete a nós. Aceita cada um na medida da consciência dele, porque foi assim que Cristo nos aceitou. E ame, mas guarde a sua consciência diante do Senhor para com o seu irmão. Primeira carta aos Coríntios 8, ele é muito forte, porque ele vai bater na questão do conhecimento agora. Vamos lá. Vamos mais um pouquinho aqui, queridos. 1 Coríntios 8.
E aí porque a pergunta que me fizeram foi: pastor, mas você vai falar alguma coisa sobre bebida no meio da célula, bebida não sei o que, tal. Eu quero ler todos os textos primeiro, tudo, porque eu quero que a palavra fale com a gente, amém? Vamos lá, 1 carta aos Coríntios 8. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, então agora aqui nós temos uma outra questão. Os nossos queridos irmãos, eles estão se convertendo, ok? Lá na cidade de Corinto, e haviam muitas festas pagãs sacrificadas a ídolos. Eles se convertem, agora eles participam da mesa do Senhor, que está lá na carta aos Coríntios, e a pergunta é: vem cá, e se eu estiver numa dessas festas lá, for convidado, e aquilo é carne sacrificada a ídolo, eu como ou não como? O que eu faço? Vamos para lá de novo então. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz o quê? Orgulho. Então, vamos começar por aqui. Olha só, o que esse texto está dizendo é o seguinte: não permita que o seu conhecimento leve você ao tropeço. Porque às vezes a gente diz assim: cara, eu já sei de tudo isso, eu acho isso aí uma tremenda bobagem. E você vai viver tropeçando e levando outros a tropeços. Aí ele vai dizer: edifique pelo amor. Ele fala: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Então estamos todos nós aqui aprendendo. Todos nós. Mas quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, aí ele vai falar da realidade dos ídolos agora, dos alimentos sacrificados aos ídolos. Ele diz: sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Ele está dizendo: cara, a circuncisão ou incircuncisão não vale nada. O alimento puro ou impuro não é nada. Os ídolos não são nada, porque a gente sabe que não existem, só existe um Deus. Ele está de novo dizendo: cara, tudo isso é o quê? Bobagem. Tudo isso é nada. Existe um Deus só, pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Amém? E um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Agora observa bem a consciência dos fracos. Ele vai nos chamar a atenção para olhar para a consciência dos nossos irmãos fracos. Contudo, nem todos têm esse entendimento que você tem, esse conhecimento que você tem. Nem todos têm. Ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores. Ou seja, a questão não é a comida sacrificada que eu comendo vai me piorar. Ele está dizendo isso. Contudo, a questão aqui, querido, é usar a liberdade corretamente. Ele diz: tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Gente, vocês estão comigo? Vocês estão pegando? Ele está dizendo: para mim não existe ídolo. A gente sabe disso, só existe um Senhor. Comer a carne sacrificada a ídolo, eu posso comer, consagrar, não vai me fazer mal nenhum. Mas se alguém que está ali, se para ele, aquilo fere a consciência dele, ele diz o que então para nós? Para a gente ter cuidado. Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Ou seja, você vai, ignora o seu irmão e diz: cara, mas problema dele se ele é fraco, eu posso. Lembra a liberdade o que é, no conceito de Micaelis? Liberdade é fazer o que eu quero, tenho vontade. No conceito bíblico dos textos que estamos lendo, liberdade tem a ver com quem? Comigo ou com o próximo? Com o próximo. É muito profundo. De maneira nenhuma. Olha, agora nós chegamos do ponto mais forte para mim. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, você peca contra quem? Contra Cristo. Isso começa a responder aquelas perguntas, sim ou não? Sim ou não, gente? Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer o meu irmão tropeçar.
O que esse texto está dizendo aqui é que a lei do amor, a liberdade baseada na lei do amor, tem que levar o teste a abrir mão do que para mim é tão importante, se preciso for, para salvar o meu irmão. Que liberdade é essa? Aí nós chegamos na primeira carta aos Coríntios 10, vamos comigo para lá. Por isso que eu acho uma baboseira essa discussão das picuinhas. Porque Cristo nos libertou e nós podemos tudo, certo? Você pode tudo. O texto de Coríntios agora diz isso, não é? Olha como ele começa. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo. Eu lembro quando eu era jovem que eu mesmo dizia isso, quando eu estava perdido, eu dizia, cara, eu não quero ser crente porque eu não vou ter liberdade mais. E o mundo continua pensando assim, né? E eu gosto de dizer que depois de conhecer a verdadeira liberdade, eu consigo explicar isso de uma maneira muito simples. Por exemplo, eu tenho um primo, e quando nós saímos uma vez, e nós bebíamos juntos, ele pediu bebida e eu não pedi bebida. E ele insistiu muito para que eu bebesse. E eu disse, primo, eu não preciso mais disso e tal. E é um primo da minha intimidade, né? E eu pergunto para você, se eu tivesse bebido 2 copos e parado, não teria nenhum problema, certo? Dominado, né? Diante de uma pessoa que eu não escandalizaria e tal. Meu primo tomou todas e ele saiu de lá quase que bêbado. E ele disse que ele não voltava para Deus porque ele queria liberdade. Eu disse que eu estava em Deus porque eu tinha encontrado a liberdade. Nós temos um conceito aqui muito profundo. Ele estava dizendo que ele não voltava para Deus porque ele tinha liberdade, porque ele entendia por liberdade o que fazer tudo o que ele quisesse. E eu disse que eu encontrei a liberdade porque, embora eu quisesse, pudesse, ou melhor, pudesse fazer tudo o que eu quisesse, eu agora tinha liberdade para dizer não sobre a bebida. Eu pergunto, quem é o livre e quem é o escravo nessa mesa? A sociedade vai dizer que o livre é o cara que pode beber todas, só que ele embebedou-se porque ele era escravo daquilo que eu dominava, ele não conseguiu tomar 2 e parar. Naquela minha jornada com ele, eu disse, primão, já chega, né, cara, tá bom. Eu falei, não, vou parar, fica tranquilo. E ele não parou, porque ele não era livre, mas o diabo fez com que ele cresça que era livre. E o fato de eu não ter tomado não me fazia melhor do que ele. Mas eu estava entendendo naquele dia, porque nós fizemos muita bagunça, eu e esse meu primo, que Deus tinha me dado a liberdade dele. Eu podia, mas eu agora podia dizer não, porque eu tinha o poder do Espírito na minha vida. Olha lá. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos... Cara, tudo é permitido, mas em tudo convém. Tudo é permitido, mas em tudo edifico. Mas presta atenção, você quer usar a sua liberdade? Usa. Mas você não pode usar a sua liberdade buscando o seu próprio bem, mas sim o dos... Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer pergunta por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela habita. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, vai, coma de tudo o que for apresentado, sem nada perguntar por causa da sua consciência, ok? Então, se ora, santifica aquela comida e beleza, come, beleza. Mas se alguém disser, isso foi oferecido ao sacrifício, ele vai dizer o quê? Não coma. Por causa da sua consciência, olha lá que ele diz, tanto por causa da pessoa que o cometeu, como da consciência, isto é, do outro, não da sua, porque você comeria e não lhe faria mal nenhum, mas por causa do outro. Pois, porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros, que é aí que a gente para. Mas espera aí, pastor, por que eu vou deixar de fazer por causa do outro? Se participo da refeição com ação de graça, por que sou condenado por algo pelo qual eu dou graças e não me condena? Aí ele fala, assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para o quê? Então presta atenção. Ele está dizendo que quando você come desprezando o seu irmão, você que é livre e que não tem nenhuma dívida, você está agora deixando de glorificar a Deus. Profundo? Sério? E aí ele termina dizendo, não se tornem
motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio. Você entende que aqui o agradar a todos aqui não é no sentido de fazer a vontade do outro, está entendendo, né? Não, é agradar na perspectiva da lei do amor que ele está falando aqui. Porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Então nós vamos encerrar. Princípios, então, para o uso da minha liberdade de forma que glorifique a Deus. Vamos lá. Primeiro, a sua liberdade, a minha liberdade como discípulo deve levar em conta a revelação clara da palavra de Deus sobre a questão tratada. Amém? Então, nós somos livres para viver de acordo com a revelação da palavra. Amém, igreja? Beleza. Aí a pergunta é, pastor, e os textos escuros, né? E a gente que está estudando aí com a galera para fazer concílio, textos escuros na Bíblia que não são muito claros, você interpreta pelo restante da Bíblia, tá? Que eles vão clarear aquele texto. É dessa maneira. Então, quando você pega um assunto bebida, você tem confusão num texto, você vai para tudo que a Bíblia fala sobre aquilo, você vai encontrar respostas e direção, a normatização. Segundo, considere a cultura local sobre o tema liberdade para não causar escândalo. Por exemplo, na Alemanha, pastor bebe bebida alcoólica e até fuma. E no contexto de alguns lugares da Alemanha, isso é absolutamente natural. Pergunto para você, se chega alguém de uma outra região na Alemanha, algum irmão, alemão também, que ele tem uma história de alcoolismo e porque o Espírito gerou nele uma consciência, você acha que mesmo sendo natural no contexto alemão isso, seria sábio o pastor beber com aquele irmão, sim ou não? Sim ou não? Por que não? Porque feriria a consciência daquele irmão. O pastor estaria usando a liberdade dele e passando por cima do princípio, né? Agora, olha só, sobretudo a liberdade do discípulo está ligada diretamente à lei do amor a Deus e ao próximo, acima da sua satisfação pessoal. Faz sentido, gente? Você não acha que aquelas perguntas, elas começariam a ser respondidas com mais naturalidade se a gente entendesse isso? Por que esses três princípios? Eu vou dar as razões para você. Por que olhar para isso e considerar? Porque os textos bíblicos são claros sobre estes princípios e eles devem ser aplicados diante das questões que surgirem com discernimento da palavra e do Espírito, como nós lemos Paulo aqui naquela questão da circuncisão. Segunda razão, Jesus é o meu amigo, mas também Ele é o meu Senhor, certo? Como servo eu fui chamado para agradá-lo e não para satisfazer as minhas vontades, no uso da minha liberdade. Terceira razão, a unidade do corpo de Cristo, da igreja de Jesus, está acima da minha satisfação pessoal, da minha liberdade para minha satisfação. Quarto, a cultura, porém, não pode estar acima da revelação da palavra quando esta é clara. E quinto, a lei do amor ao próximo prevalece diante dos meus interesses pessoais. Então vou para as recomendações finais. Primeiro, nós precisamos perceber os nossos deuses interiores e destituí-los por amor a Deus e ao próximo. Sabe o que é que a gente está falando aqui? Nós estamos falando de liberdade cristã e Cristo nos libertou para nós não precisamos mais nos colocar debaixo da escravidão, né? Do pecado, da lei. Deixa eu dizer, queridos, nós precisamos amadurecer espiritualmente com falas do tipo, cara, eu sempre fiz isso, não vai ser agora que eu vou mudar, eu sempre fui assim, né? Segundo tudo que nós estudamos hoje, a unidade da igreja, a salvação dos meus irmãos, é mais importante do que aquilo que para mim eu amo.
Está claro isso, igreja? Está claro isso, gente? O que vocês acham que vai acontecer se nós começarmos a viver para isso, ao invés de para nós? Que tipo de igreja seremos? Uma igreja altruísta, né? Uma igreja que se importa com o outro, como Deus fez conosco. Olha o texto: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Então a gente precisa ver aquilo que é Deus dentro de nós e que a gente não abre mão. Segundo, recomendações. Precisamos confessar nosso egoísmo e dureza de coração quando colocamos nós mesmos, nossos interesses e prazeres, ignorando a possibilidade de sermos pedras de tropeço. Terceiro, devemos compreender melhor e viver mais comprometidos com o corpo de Cristo, sendo responsáveis pela edificação do mesmo com nossas escolhas. Porque foi isso que Deus falou conosco hoje aqui, certo? E às vezes, talvez nós não compreendemos ainda o que é, que eu faço parte de um corpo. Eu não vivo igreja numa dimensão de independência. Nós somos partes de um corpo e que temos a responsabilidade de morrer para tudo aquilo que pode quebrar a unidade desse corpo. Eu abro mão. Nossa cidadania é o céu, amém, gente? Portanto, é pequena a gente se apegar às coisas terrenas do tipo circuncisão, incircuncisão, como isso, não como aquilo, vou em tal lugar ou não vou em tal lugar, porque o nosso destino, querido, é onde? É o céu. E aí essas coisas pequenas dividem a igreja, gente. Porque o foco está onde? No próprio umbigo. E não no céu, está na terra, não no céu. A nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são de onde? Do alto, gente. Onde Cristo está sentado à direita de Deus, mantendo os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Nós já morremos. E ele fala assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mais uma recomendação: vivamos de acordo com o que já alcançamos. Por que esse texto é importante? Porque a minha lista de consciência, eu não posso impor sobre o Paulo, se o Paulo ainda não entendeu de Deus aquilo que eu entendi. Nem, um de nós aqui pode impor sobre o outro algo além daquilo que nós já recebemos e já alcançamos de Deus. Consegue entender como é fácil a gente julgar as pessoas? Porque nós queremos que elas vivam de acordo com o que nós alcançamos e não o que elas alcançaram. Isso é tão sério. Por exemplo, uma mulher que já compreendeu que o seu corpo pertence a Deus e que ela deve usar o seu corpo para a glória de Deus, ela vai com naturalidade usar roupas que vão demonstrar isso, certo? Mas é muito fácil eu chegar com uma mulher que se converteu há pouco tempo e começar a querer impor sobre ela uma roupa que ela não tem qualquer consciência do porquê usar. Eu estou querendo que ela viva de acordo com o que eu alcancei e não com o que ela ainda compreendeu diante de Deus. Aí sabe o que acontece? Ela põe a roupa que você pediu, mas dentro dela o coração continua ainda distorcido. A sensualidade ainda está lá. Consegue entender, gente, que é muito profundo essa questão de liberdade. Nós precisamos ter temor a Deus no uso dela. Aí, mais recomendação: tenhamos graça para com os que pensam diferentes e confiemos que Deus os esclarecerá. Olha lá, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus os esclarecerá. É Deus quem vai fazer.
Então não fica tentando socar na cabeça da pessoa, confia. Nós estamos em processo. Mais uma recomendação: tudo o que fizermos no uso da nossa liberdade, então façamos para a glória de Deus, aplicando a lei do amor para com os mais fracos e os que não conhecem a Cristo, acima do amor por nós mesmos. Ele diz isso: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no no nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizeram, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, olha lá que lindo, seu Senhor, que vocês estão o quê? Servindo. E por último, Deus separou um povo exclusivo para Ele, para torná-lo a imagem e semelhança dEle, e nós precisamos usar nossa liberdade para honrar esse plano de Deus. Amém? E aqui ele usa um texto, tem um texto longo aqui de Tito 2, eu vou terminar dizendo assim, ó: ele se entregou, lá no versículos 13, 14, 15, por nós, a fim de nos reunir, de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, boas obras tem a ver com você ou com o próximo. Então, a liberdade tem a ver com você usar para abençoar o próximo, e não para si mesmo, para praticar as boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Então, olha para mim agora. Filipenses 2:5 diz que Jesus, sendo Deus, não considerou que devia apegar-se ao fato de ser Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo, veio até nós na forma de homem e servo, amém? E ele foi lá no mercado de escravos, e ele comprou a mim e a você com a própria vida dele. Então nós estamos falando de liberdade no conceito cristão. Significa que nós somos livres para fazer a vontade de quem então? Porque nós somos servos de quem? Dele. Aí a pergunta é: nós fazemos isso por constrangimento ou na lei do amor? Na lei do amor. Deus nos comprou. Nós somos escravos dele. Se a minha liberdade, ela fere a Deus e fere o meu irmão por quem Deus pagou o preço. Por isso que ele diz: você está pecando contra Cristo. Todo mundo entendeu isso, gente? Todo mundo entendeu? Ele pagou para dar liberdade. E quando eu ignoro a Deus e o meu irmão, eu peco contra Cristo. O que fazer então? A gente precisa sair daqui crendo nisso. Nós somos servos de um Senhor. Aí eu gosto de Deuteronômio, escravo livre, lembra? Escravo livre, lembra daquele texto? Que o escravo trabalhava 6 anos, no 7º ele reunia tudo que o chefe, o patrão dele, falou: vai embora que você é livre. E ele diz: de jeito nenhum, vou ficar aqui, porque agora eu vou servir você os próximos anos da minha vida por amor a você. A lei do amor, ele está falando da lei do amor. Você vive por amor. Aí pegava a orelha do servo, levava na porta da casa do seu senhor e furava. E o sangue marcava o umbral da porta do Senhor. E aquele memorial dizia: eu vou te servir agora o resto da minha vida, por amor. Você não precisa me pagar mais. Liberdade cristã é isso. É quando a gente decide dar a vida para o nosso Senhor e para os nossos irmãos como escravos livres, por amor, a fim de que todos sejam salvos para a glória de Deus. Então, renegar, crer que Ele é Senhor, renegar a liberdade para a morte, que é essa liberdade que o mundo diz que é liberdade, e por último, submeter-nos voluntariamente ao Senhor Jesus. Desculpa, terceiro lugar, submeter-nos a Ele voluntariamente, Romanos 6,19, mas por último, promover a unidade do corpo de Cristo, renunciando a mim mesmo, por amor a Deus e à igreja de Jesus. Amém? Todo esse material está disponível para vocês, porque nós fizemos isso com a liderança na terça-feira. O Leandro já está vindo para cá, nós vamos orar. Nós fizemos isso na terça-feira.
nós tínhamos uma outra dinâmica e didática para fazer, porque era cansativo e nós fizemos lá, mas o tempo aqui realmente só nos permitia fazer a nível de palestra. Mas eu queria pedir que vocês pudessem pegar esse material e vocês pudessem meditar na palavra, na palavra, na palavra. Vou voltar para o início. Lele já chegou aqui? Não, né? Quem vai fechar o ciclo aqui, então? Pois não. Qual é o limite de um discipulador? Perfeito. Tá joia. O limite do discipulador, quando ele tem uma revelação e o discípulo ainda não tem. Eu vou responder como eu faço com os discípulos que Deus me confia. Eu abro a Bíblia, eu mostro para eles, e eu digo que eu compreendo isso assim, e eu oro por ele. E acabou. Acabou. Agora, se aquilo que ele está vivendo começar a comprometer a saúde do reino, aí nós vamos caminhar na dimensão de aplicar outros textos sobre disciplina, tá? É outra coisa. Tá legal, gente? Todo mundo entendeu? Voltando então para o início. Podemos beber? Podemos fazer isso? Podemos aquilo? Podemos ir em tal lugar? Blá, blá, blá. Ficou pequeno ou não? Ficou pequeno ou não, gente? Essas perguntas, elas entram no campo do legalismo, quando a gente entende a profundidade. É muito mais profundo que isso. O que eu quero pedir como recomendação é que vocês só apliquem a Bíblia. Só isso. Porque se eu entrar em caminho de regras aqui, aí eu vou pecar. Então eu confio no Espírito Santo. E eu confio que cada um de nós aqui tem o Espírito em nós, e que se nós tivermos temor ao Senhor, nós vamos viver o Evangelho e a liberdade para honrar a Deus e para salvação daqueles que estão à nossa volta. Amém? Vou orar aqui. Feche os seus olhos. O que você precisa falar com o Espírito, eu queria pedir para você falar, para você conversar com Ele, porque Deus fala conosco, Ele é bom. À medida que meditamos na palavra, Ele vem testificar coisas, Ele é maravilhoso. Obrigado, Deus, porque nós podemos confiar no Teu Espírito. Era muito fácil baixar uma regra de coisas aqui hoje, Senhor, e dizer, vocês podem, vocês não podem. Deus, mas obrigado pela Tua palavra e obrigado pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque é tão bom olhar para as Escrituras e sermos guiados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor agora, a partir desse start, desse tema na nossa igreja, possa trazer para nós maturidade, posturas que vão honrar ainda mais o Senhor e trazer unidade, crescimento e saúde para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos. Pai, aqui estão homens e mulheres que o Senhor tem levantado para cuidar de pessoas, para amar pessoas, para liderar pessoas, para pastorear pessoas. Gera em nós temor, Senhor. Gera em nós temor, Senhor. Líderes que têm casas, anfitriões, líderes de ministérios, pessoas que vão ouvir pessoas com dúvidas, inseguranças. Pai, não nos permita dar conselhos que sejam conselhos que tenham a ver com uma falsa liberdade, mas que a gente possa ajudar cada irmão a viver a liberdade em Cristo, a liberdade na palavra, pela palavra. Pai, eu peço perdão ao Senhor pelas vezes que eu, como pastor, usei mal a minha liberdade. Cada um de nós, Senhor, eu quero pedir isso. E eu quero pedir que o Senhor aplique essa palavra. Que o Senhor aplique essa palavra. Também de maneira pessoal nessa manhã. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Junão está aqui? Eu achei que tivesse terminado, mas o Espírito me falou algo na oração. E como um servo obediente, eu farei isso. Terça-feira, na nossa reunião com a liderança, eu fiz isso com eles, mas entendi no meu coração que era para fazer naquele nível.
mas o Senhor está me dizendo que é para fazer nesse nível aqui, eu vou fazer. O Senhor me convenceu que eu usei mal a minha liderança, a minha liberdade como pastor dessa igreja, quanto à direção do meu carro. E eu vou confessar isso agora publicamente. Todo mundo sabe que eu recebi uma punição de 2 anos de carteira cassada por ter vendido um carro e eu não transferi o carro. E esse carro, a pessoa que comprou, minha amada e meu amado, os pais, meus sogros, como família, nós dissemos: a gente faz depois, sogrão. Beleza, filho, então eu faço depois, que para mim é melhor, tá bom. E eu acabei não fazendo a transferência, esqueci. E numa viagem que eles fizeram para Curitiba, eles levaram 4 multas no final de semana. Eu tinha 2 multas, desses pardaizinhos aqui de 40. E eu fui parado numa blitz, e nessa blitz, então eu descobri que minha carteira tinha sido já pedido para apresentar, sabe? Como eu não sabia, por quê? Porque eu cometi um erro primário. Esse carro era um carro que foi vendido no endereço do meu apartamento antigo. Então, além de não fazer transferência para eles, eu não mudei o meu nome do endereço. Isso significa que as multas chegaram lá e eu não tinha consciência. Resultado foi que eu fui punido com uma carteira que já tinha que ter sido apresentada e eu estava dirigindo sem saber. Naturalmente, não estava em pecado, né? Pelo que a gente aprendeu hoje aqui, né? E aí, mesmo não tendo sido aquele que cumpriu, que levou as 4 multas, eu entendi que o erro primário foi meu, por não transferir. Então, eu assumi os 2 anos sem dirigir. E me lembro bem que naqueles 2 anos, realmente, assim, fui extremamente Caxias e não dirigi. Talvez raríssimas vezes em que nós estávamos em células, em lugares perigosos, tarde da noite, eu disse: eu entro no carro e dirijo até o próximo posto, Martinho, de lá você vai. Eu fiz isso. Mas não dirigi, minha consciência é muito tranquila. Quando fui fazer a minha nova carteira, depois de 2 anos, eu apresentei o documento da minha carteira retida. E a pessoa disse o seguinte: agora vai começar a contar os 2 anos da cassação da tua carteira. Eu disse: como 2 anos? Se eu já paguei os 2 anos. Não, porque esse documento tinha que ter sido apresentado quando a carteira foi retida. Só que não tem escrito isso em lugar nenhum. E esse documento que ele disse que eu tinha que apresentar quando foi retida, eu apresentei 3 vezes quando foi retida. Eu fui em agosto, fui em outubro e fui em novembro apresentar o documento. E ele disse: você só pode fazer sua reciclagem daqui a 1 ano. Ou seja, depois de 2 anos cumprindo aquilo que eu tinha que cumprir, eu fui penalizado numa segunda pena. E eu estou debaixo dela. Completou 3 anos agora. E nos últimos meses, especialmente agora, eu vivi uma crise ética muito grande. E eu comecei a dizer para Deus: Senhor, mas a minha consciência não me fere. Primeiro porque eu já paguei aqueles 2 anos de multas que não era minha, mas de erro que era primário meu. Então eu fiquei. Mas agora eu já não sinto, Pai. Então, algumas situações que eu precisei do carro, eu dirigi. Situações que a Martinha não pôde estar comigo. Até semana passada, estudando esse texto com mais profundidade, o Senhor me disse assim: filho, eu sei que você não deve, você sabe que não deve, mas a posição que eu te coloquei pode levar pessoas a tropeço. Então eu quero que você renuncie isso por mais 1 ano. Eu fiquei numa luta interior que vocês não têm noção. E um detalhe curioso para Deus. Deus é bom demais, eu digo assim, Ele é maravilhoso. É que eu disse para vocês, há 1 mês mais ou menos que eu fui trocar o meu carro, Deus disse para eu não trocar, né? Lembra? Eu não troquei o carro, só que eu ganhei um carro. Ganhei um carro que veio de São Paulo, ganhei uma Tiguan, gente, 2013, único dono, com 58 mil quilômetros, ganhei um carro. Aquela família que me deu, falou: pega o seu carro, vende, me manda o dinheiro que Deus mandou a gente fazer um negócio. Nem vendi o carro já estava sendo enviado para cá. Então eu estou agora para vender, hora para vender, para eu mandar o dinheiro. Foi carro novo, que maravilha, é agora que é para você renunciar mesmo.
Então, semana passada, na terça-feira, com a minha liderança aqui, eu fiz uma pergunta para eles. Eu falei, alguém aqui eu feri a consciência nos momentos que eu dirigi? E eles levantaram a mão e disseram, não é que feriu a consciência, né? Não é bem isso. Mas é o cuidado com a tua vida, né? Porque se você for pego, um acidente, alguma coisa, isso vai agravar muito mais. E na terça-feira eu fiz um compromisso com a liderança pastoral da igreja que eu não vou dirigir nem um dia mais sequer, até que eu possa fazer minha reciclagem. E como pastor dessa igreja, eu queria pedir perdão se eu ferir a consciência de alguém no uso da minha liberdade. Se ferir, me procura, pessoalmente, para eu pedir para você perdão, porque eu não quis ferir. Mas liberdade passa por isso. Você não tem noção como eu me sinto tão livre para dirigir. Mas eu sou pastor de uma igreja. E Deus está me dizendo, eu quero que você primeiro aplique isso naquilo que para você é mais difícil. E eu vou aplicar por obediência. E eu não sei o que o Espírito quer falar com você sobre isso. Mas eu sei que sempre que Deus manda fazer essas coisas é porque Ele está querendo nos chamar para entregar coisas que para nós a gente não entrega, por amor aos outros. Quem me conhece sabe, eu não só curto dirigir, eu não só curto o carro. Esse negócio para mim é um lazer, para mim é um prazer. Mas não é mais importante para mim do que a sua vida e a vida das ovelhas de Jesus. Não é, não pode ser. Senão eu estou usando a minha liberdade de uma maneira errada. Amém? Vocês me perdoam? Para quem ferir a consciência, por favor, me procura mesmo. Porque se eu ferir sua consciência, pode ser que você já falou para outro. Aí você vai lá e vem pedir perdão para mim, vai pedir para o outro lá, diz, pastor, confessou o pecado, pode falar lá, não tem problema não. Mas nós vamos crescendo juntos assim, tá bom? Para a glória de Deus. Vamos lá, Junão.